Desinformação bolsonarista exposta. Carlos Rocha tenta se esquivar da denúncia da PGR, mas seus relatórios usados pelo PL para contestar as urnas sem provas revelam a farsa. E não para por aí. Polícia Federal revela que Flávio Peregrino, braço direito de Braga Neto, foi interlocutor do ministro para manter Bolsonaro no poder. Novas provas complicam ainda mais a situação dos bolsonaristas. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro se descontrola. Filho do ex-presidente ataca o vencedor do Oscar, Walter Salles, e afirma que a ditadura no Brasil é inexistente, mas a verdade resiste e os números de mortos e torturados não mentem. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A defesa do engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, denunciado pela PGR por participação na tentativa de golpe de Estado, afirmou que ele nunca mencionou a palavra fraude sobre as urnas eletrônicas. Ironicamente, os relatórios produzidos sob sua supervisão foram usados pelo Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, para questionar o resultado das eleições de 2022. Inclusive, o PL pediu a anulação de parte dos votos alegando mau funcionamento de alguns modelos das urnas. A PGR aponta que Bolsonaro e seus aliados sabiam que não havia fraude nas urnas eletrônicas. A ausência de provas também foi citada durante a delação de Mauro Cid. A PGR dividiu os denunciados em 4 núcleos. Carlos Rocha foi incluído no núcleo de desinformação, formado por militares do governo Bolsonaro. Agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar as manifestações da defesa para decidir se há elementos suficientes para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Cerco apertando. Com dispositivos apreendidos, Polícia Federal encontra fotos e mensagens que ligam Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto, ao plano golpista. A Polícia Federal encontrou materiais e provas nos celulares de um assessor do general Walter Braga Neto que, pasmem, confirmam a tentativa de golpe de Estado pela gangue do Bolsonaro. Quem diria, hein? As informações foram obtidas pela CNN junto a investigadores que trabalham no caso e divulgados pela jornalista Débora Bergamasco nesta quarta-feira. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal fez uma série de diligências e agora concluiu um levantamento preliminar do material apreendido lá em meados de dezembro do ano passado. Pode subir um pouquinho aqui. Foi endereços ligados ao general Walter Braga Neto e a um ex-assessor dele, o coronel Flávio Peregrino. Bom, Braga Neto, quem é Braga Neto? Vamos lembrar, ele foi ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo Bolsonaro. Também foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. Bom, até agora, a PF chegou a 2 conclusões e elas são muito importantes. Por quê? Por enquanto, ainda não encontrou nada de relevante nos materiais apreendidos junto a Braga Neto, celular, computador, documentos. Nem avançou indícios que corroborem as investigações no material do Braga Neto. Mas qual foi a sacada da Polícia Federal? A Polícia Federal encontrou materiais, provas em mensagens no celular de Flávio Peregrino, que foi assessor especial de Braga Neto, tanto na comunicação, tanto no Ministério da Defesa quanto na Casa Civil. Ele era o braço direito de Braga Neto. E aí, nos aparelhos do coronel Peregrino, foi que a Polícia Federal encontrou diversos indícios que comprovariam as teses da Polícia Federal em relação à trama golpista e que demonstrariam que Peregrino seria uma espécie de interlocutor de Braga Neto para esses assuntos. Não tem digital de Braga Neto, mas sim do seu assessor, digamos, um dos assessores mais próximos, para onde Braga Neto sempre levava, quem sempre carregava por onde os cargos pelos quais passava no governo de Jair Bolsonaro. O coronel Flávio Botelho Peregrino, braço direito de Braga Neto, foi alvo de busca e apreensão no mesmo dia em que o ex-vice-presidente foi preso, em dezembro do ano passado. As autoridades confiscaram 4 notebooks, 2 celulares, 2 HDs externos e 36 pendrives.
Vamos relembrar a cobertura da própria CNN Brasil sobre a prisão de Peregrino, que aconteceu no dia 14 de dezembro do ano passado. Além da prisão do ex-ministro Walter Braga Neto, a gente também acompanhou hoje, nas primeiras horas do dia, o cumprimento de mandados de busca e apreensão que também foram autorizados nesse âmbito da mesma operação pelo ministro Alexandre de Moraes e que foram, portanto, cumpridos aqui em Brasília contra o principal auxiliar de Braga Neto, o coronel da reserva Flávio Peregrino. Foram apreendidos celular e também documentos que foram trazidos em viaturas aqui para a sede da Polícia Federal e que certamente vão passar, então, por um trabalho de perícia. De acordo com a Polícia Federal, tanto Peregrino como Walter Braga Neto estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. Foi, por exemplo, na mesa do auxiliar de Braga Neto, que no Partido Liberal, que a Polícia Federal encontrou o documento com perguntas e respostas acerca da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então, essa foi a conclusão da PF nesse inquérito, que Peregrino e Braga Neto atuaram para obstruir as investigações, interferindo nas informações prestadas por Mauro Cid. Esse documento que foi apreendido pela Polícia Federal indica também que essas perguntas foram feitas por Braga Neto sobre o conteúdo dessa colaboração a Mauro Cid, com a Polícia Federal, as quais as perguntas teriam sido respondidas, então, pelo próprio Mauro Cid. A Polícia Federal também indicou que Flávio Peregrino e Braga Neto estavam associados aos propósitos de tentativa de abolição democrática do Estado Democrático de Direito contra o governo legitimamente constituído, e também foi determinada, é importante a gente trazer aqui, uma medida cautelar diversa da prisão. Então, Peregrino também está proibido de manter contato com os demais investigados e principalmente com Braga Neto. A gente lembra que também foi de autoria de Peregrino, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, aquele inquérito do golpe, aquele documento manuscrito que foi apreendido e que afirmava que Lula não subiria a rampa. Esse material foi encontrado em uma pasta denominada Memórias Importantes e funcionava como um esboço de ações planejadas para a denominação da Operação 142, de acordo com a Polícia Federal. A gente lembra também que o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, teria sido providencial para a prisão do ex-ministro e também para as demais determinações do ministro Alexandre de Moraes nessa operação. Segundo os investigadores, as novas provas foram encontradas exclusivamente nos dispositivos pertencentes a Peregrino. Já nos materiais apreendidos com o próprio Braga Neto, até o momento, não foi descoberto nenhum elemento adicional, além das evidências que já constam nos autos enviados ao Supremo Tribunal Federal. Vamos relembrar também os detalhes da Operação 142, plano elaborado pelo coronel Peregrino, assessor de Braga Neto. O documento, que foi divulgado logo após a prisão dos dois militares, descreve linhas de ação como um discurso em cadeia nacional de TV e rádio para promover o golpe, a preparação de tropas nas ruas para ações diretas, a mobilização de juristas e formadores de opinião, além da interrupção do processo de transição. Tudo na contramão da Constituição. Resume Júlia do Ailibi, para a Globo News. Na verdade, pelo coronel Peregrino, assessor de Braga Neto. Enquadramento jurídico, as linhas de esforço, enquadramento jurídico do golpe é o 142. Como sempre, eles se embasam nesse artigo da Constituição, que vários constitucionalistas, inclusive quem participou da Constituição de 88, dizem que não cabe essa interpretação heterodoxa do artigo de que é possível uma intervenção do Exército, das Forças Armadas na questão civil. Comprometimento político, convocação do Conselho da República e da Defesa, discurso em cadeia nacional de TV e rádio, Otávio Guedes, Ana Flor, estavam prevendo dar o golpe e depois ir para a TV e para o rádio explicar o golpe. Preparação da tropa para ações diretas, tropa na rua, gente. Tropa na rua, a gente discutiu tanto isso dos golpes modernos nos dias de hoje, se tem tropa na rua, se não tem. Os golpistas estavam prevendo, está escrito aí no relatório da polícia, tropa na rua, tropa para ações diretas, mobilização de juristas e formadores de opinião,
preparar releases para difusão posterior, interrupção do processo de transição. Cada linha que a gente lê é mais grave que a anterior. Interrupção do processo de transição, indo na contramão da Constituição brasileira, na contramão do processo democrático. Eles queriam interromper o processo de transição e escreveram ipsis literis isso num documento que foi encontrado no PL com o assessor de Braga Neto. Anulação de atos arbitrários do STF, a ingerência de um poder contra o outro, nada mais na contramão do que a Constituição diz, harmonia entre os poderes. Aqui é eles escrevendo que o Executivo ia anular atos arbitrários do STF, Ana Flor. A análise do material está sendo realizada no Instituto Nacional de Criminalística e no setor de inteligência da PF. A previsão é que a perícia seja concluída ainda neste mês. Novos indiciamentos, inclusive do coronel, não estão descartados. Em vez de emitir um novo relatório, a Polícia Federal pode anexar informações adicionais ao inquérito já finalizado. O desespero toma conta nos bastidores. Termina hoje o prazo para Bolsonaro apresentar sua defesa. Será que ele vai conseguir se justificar diante de tantas provas? Termina nesta quinta-feira o prazo de 15 dias para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 33 acusados pela trama golpista se manifestarem sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Todos os envolvidos na trama terão até a meia-noite de hoje para enviar a documentação de defesa. Na semana passada, os advogados do ex-mandatário já haviam solicitado a ampliação do prazo para 83 dias. No pedido, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, a defesa do ex-presidente argumentou que os 83 dias correspondem ao mesmo período de tempo utilizado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na elaboração da denúncia. Moraes negou o pedido e manteve os 15 dias. Ainda nesta quinta-feira, o magistrado rejeitou uma nova solicitação do general da reserva Walter Braga Neto, por mais tempo para se manifestar no processo. Braga Neto está preso preventivamente há mais de 80 dias, pelo envolvimento na trama do golpe. Isolado em uma cela da Vila Militar do Exército na zona oeste do Rio, o general soube da denúncia através de seu advogado. Segundo o criminalista José Oliveira Lima, seu cliente reagiu com indignação aos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Ele está inconformado, pois encontra-se preso com base numa mentira, afirmou o advogado de Braga Neto. Bomba! Lindbergh Farias protocola 5 requerimentos contra Michele Bolsonaro e aciona autoridades na cola da ex-primeira-dama. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, protocolou 5 requerimentos contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Dentre os pedidos, ele solicita a investigação de todos os agentes públicos e privados que participaram, junto com Michele Bolsonaro, das irregularidades com apuração de suas responsabilidades criminais e administrativas. Lindbergh aponta para a existência de um caixa paralelo destinado a custear despesas com o cartão de crédito da ex-primeira-dama, de maneira a ocultar a origem dos recursos. Os requerimentos foram apresentados no Ministério Público Federal, na Polícia Federal e na CGU, além de mais 2 ofícios na Casa Civil. Lindbergh também cobra esclarecimentos sobre as viagens da ex-primeira-dama, seus familiares, assessores e servidores ligados ao programa Pátria Voluntária, e questiona se foram instaurados inquéritos para investigar e aprofundar possíveis desvios de recursos da Presidência da República destinados a Michele e seu núcleo familiar. Agora é esperar para ver se a verdade vem à tona. Enquanto o Brasil comemora, Eduardo Bolsonaro surta. Revoltado com o Oscar de Ainda Estou Aqui, o filho do ex-presidente nega a ditadura e chama o diretor de psicopata cínico. Após a vitória de Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional no Oscar 2025, Eduardo Bolsonaro atacou o diretor Walter Salles em suas redes sociais. O filho de Jair Bolsonaro declarou que o longa retrata uma ditadura inexistente e que o cineasta é um psicopata cínico por reclamar do governo americano. A afirmação vergonhosa do extremista foi pouco depois de uma entrevista com Walter Salles, no qual ele aponta uma fragilização na democracia sob o governo Trump.
gente está vivendo um processo de fragilização crescente da democracia e esse processo está se acelerando cada vez mais, né? Então, a única coisa que eu posso atestar é o quanto o filme, né, que fala de uma ditadura militar se tornou próximo de quem o viu nos Estados Unidos. Eu acho que isso explica, inclusive, a maneira crescente com que ele foi sendo abraçado nos Estados Unidos. O filme Ainda Estou Aqui escancara uma verdade que Eduardo Bolsonaro se recusa a aceitar. A ditadura militar existiu e deixou um rastro de sangue e violência no Brasil. A produção retrata a luta de Eunice Paiva para encontrar seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado pelo regime em 1971. Enquanto Eduardo delira, os números falam por si: centenas de mortos e desaparecidos, milhares de torturados e presos ilegalmente. Ao contrário da extrema-direita, Lula celebra conquista e liga para Walter Salles, diretor do longa. Veja o momento. Alô? Presidente, que prazer ouvi-lo. Querido Walter, a gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então me parece que só americano ganhava. Então eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas dessa vez você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante a história do Rubens Paiva. Eu quero te dar os parabéns e dizer que eu estou muito feliz. Falei isso para Fernanda ontem. Fernanda é a alma do filme. Então... Fernanda e Dona Fernanda, no filme com Eunice Paiva. Então, as três mulheres são únicas e representam o que a gente tem de melhor no Brasil. E você conseguiu dar a seriedade e a leveza necessária no comportamento da Fernanda Torres para representar a Eunice Paiva. Eu, que conheci a família, sabe, real, é uma coisa estupidamente fantástica. Extraordinário, querido. Acho que você fez história, sabe? E você e a Fernanda e a equipe toda e todo mundo que participou, porque essa coisa não acontece só por causa de uma pessoa. Essa coisa acontece por causa da história que te comoveu, que te sensibilizou. E eu fiquei muito orgulhoso. Muito obrigado, presidente. Eu me sinto honrado com suas palavras e honrado de poder ter adaptado um livro tão luminoso e extraordinário quanto o Marcelo Rubens Paiva sobre seus pais. Uma história que foi elevada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Aliás, Evaldo, que sorte o país ter duas mulheres como essa. E queria dizer também que essas palavras as compartilho com uma equipe talentosíssima, extraordinária, na frente e de trás das câmeras. Eu tive muita sorte de ter a possibilidade de contar essa história e tentei honrá-la com a ajuda dessas pessoas que elevaram o nosso filme. Grande abraço e, novamente, muito obrigado por esse telefonema que honra toda a nossa equipe que esteve na frente e de trás das câmeras. Um beijo no coração, querido. Um beijo para você e para toda a equipe. E até um dia que eu puder te dar um abraço verdadeiro. Vocês são motivo de orgulho do Brasil. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.